E aí pessoal, professor Otávio Posa, vamos para mais uma aula. Essa semana eu separei para vocês algumas dicas dos tratamentos da classe 2 assimétrica, a classe 2 subdivisão, onde o problema é na arcada inferior. Bom, primeiramente nós temos que fazer um diagnóstico assertivo. Como que você faz esse diagnóstico? Precisamos avaliar a fotografia do sorriso, a linha média facial, se a linha média da arcada superior está coincidente com a linha média facial. Como nesse caso, a gente tem uma coincidência da linha média facial com a linha média dentária superior, então o nosso problema está na arcada inferior. Vejam, como você tem o desvio na arcada inferior. Então, nesses casos, como aqui uma classe 2 assimétrica, né? Subdivisão esquerda, é muito tentador você pensar em distalizar aqui ou até na extração do elemento 24. Agora, se você tratar esse paciente dessa maneira, você vai estar desviando a linha média superior, né? Onde o problema é na arcada inferior. Então, primeiramente, esse diagnóstico deve ser feito dessa maneira. Feito da maneira correta, você não tem como errar o planejamento. Agora, qual as melhores maneiras de se tratar esse caso? Primeiramente, se você está diante de um paciente que tenha uma biprotrusão, por exemplo, você até pode tratar esse paciente com extrações assimétricas. Uma extração do lado direito, né, se o desvio é para a esquerda, uma extração na mandíbula do lado direito e duas extrações na maxila. Então, com 3 extrações, você resolve esse caso se for um paciente que tenha uma biprotrusão, né, onde a retração anterior será benéfica para o perfil desse paciente. Então, se você tem um desvio aqui para a esquerda, eu extraio um premolar do lado direito, corrijo a linha média. Nessa correção, eu estou criando um overjet, estou aumentando esse overjet, deixando esse paciente classe 2 bilateral. Aí 2 extrações superiores, retração na arcada superior e o caso finalizado. Mas vejam bem, para fazer isso, o perfil tem que permitir isso. Você tem que melhorar o perfil do paciente com as extrações. Agora, quando o perfil não permite, o tratamento tem que ser feito na arcada inferior, corrigindo essa rotação. Então, vou dar aqui dois exemplos para vocês. Não podemos fazer isso, né, indesejável nesse caso, porque o desvio está na linha média inferior. Então, temos que corrigir aqui, rotacionando os dentes aqui, nesse caso, do lado esquerdo, para frente, uma rotação nesse sentido. Como podemos fazer isso? Primeiramente, gosto muito de utilizar um propulsor mandibular. Propulsor mandibular, ele vai ter o efeito dele, nesses casos aí, 80%, 90% desse efeito é na arcada inferior. O efeito na arcada superior ele é mínimo. E você tem que trabalhar de que maneira? Consolidando toda a arcada superior, né, com fio 19 por 25 de aço superior, 19 por 25 de aço na arcada inferior. Como esse lado, que nem no caso como esse, está em classe 1 e aqui está em classe 2, aqui você terá uma força muito maior. O propulsor ele vai fazer, que nem nesse caso eu estava usando um Twin Force, o Twin Force ele é igual dos dois lados, aqui você vai estar fazendo uma força maior, porque os pontos onde o aparelho, o Twin Force, né, o propulsor está ancorado, eles estão mais próximos do que do lado que está em classe 1. Então essa rotação acontece, você consegue a correção com um propulsor mandibular, com APM, com Twin Force, Power Scope, enfim, Forces, qual for da sua preferência. Então, um propulsor mandibular para esses casos onde o problema é a linha média inferior, funciona muito bem. Por exemplo, aqui um caso desse, falar, Otávio, eu não posso tratar com elástico. Tratar um caso de 3/4 de classe 2, uma classe 2 completa, com elástico de classe 2 é muito sofrido. Você não é que não funcione, mas você exige uma colaboração muito grande do paciente. Mesmo assim, se o paciente for muito colaborador, o tratamento demora muito mais tempo do que você tratar, por exemplo, com um propulsor mandibular. Tá certo? Mais uma dica, mais uma maneira. Buccal shelf. Nossa, buccal shelf, né? A gente é acostumado a ver buccal shelf para retração da arcada inferior, os tratamentos do paciente classe 3 dentário. Buccal shelf com auxílio de um cursor, né? Então vejam, eu tenho um cursor que está ancorado no meu mini implante e eu venho com um elástico, uma mola de titânio, né? O que você for da sua preferência, do cursor até no segundo molar.
Então eu tenho uma força de mesialização dessa arcada, sem nenhum efeito colateral na arcada superior. Então eu mesializo todos esses dentes com um cursor, um buccal shelf e um elástico. Se for trabalhar com elástico, de preferência com elástico de memória, né? Aqui eu estou usando um E-Link da TP, tá certo? Então, com um buccal shelf, um cursor, você consegue também fazer essa rotação da arcada. Vejam um comparativo aqui, né? De alguns meses após o início do tratamento. Então, são duas maneiras extremamente eficientes de corrigirmos uma classe 2 na mandíbula, onde a linha média inferior que está desviada, sem precisar fazer nenhum tipo de extração dentária. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima aula.